Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, como ministro de Deus, como servo de Deus, hoje trazendo esclarecimento a respeito de questões doutrinárias que tem sido levantada certa confusão por alguns romanistas e que requer uma resposta. Mas antes de começar o vídeo, vamos fazer oração, pedindo o auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus sobre nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui nós viemos diante do Senhor pedindo o teu auxílio, neste momento que sentamos para entender a tua palavra e a doutrina santa do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, que deste vídeo, meu Deus, não haja, meu Deus, motivo de contenda ou de mágoa, ofensas, mas que haja, meu Deus, em nome de Jesus, esclarecimento para as mentes que estão confusas, que de alguma maneira foram confundidas por falsas doutrinas que são propagadas, meu Deus. Então, neste momento, aqui na tua presença, pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, reconhecendo a nossa humanidade e a nossa falha, meu Deus, os nossos erros, confessando, meu Deus, ao Senhor, que se o Senhor não nos esclarece, nós ficamos em trevas. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a entender, meu Deus, o caminho do Senhor e da salvação em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, eu vou começar esse vídeo explicando o que esse vídeo não é. Esse vídeo não é uma ofensa aos católicos, porque, veja bem, eu mesmo tenho pessoas que eu estimo muito, que são católicas, pessoas muito queridas para mim, pessoas que eu tenho um profundo respeito, um profundo amor, pessoas que quando eu e minha família às vezes passamos dias difíceis, eles me perguntam: e aí, como está a sua família? Como é que está lá a menina? Como é que está aquelas pessoas? Então, eu queria logo de início já esclarecer que esse vídeo não é uma ofensa aos católicos, não é uma ofensa a essas pessoas maravilhosas que procuram servir a Deus. Então, não é um ataque a qualquer católico, não é isso. Esse vídeo também não é uma maneira de entristecer qualquer pessoa, mas apenas de falar e explicar alguns pontos que têm sido falados por pessoas de nome atualmente, né? Então, esse vídeo é mesmo uma resposta a pessoas como o historiador e filósofo Guilherme Freire, como o professor Marcelo, né, que é um dos fundadores da editora Caravelas, e outras pessoas que com certa fama na internet, né? Muitas pessoas que vieram daquela organização chamada Brasil Paralelo, que é uma organização católica, né? Então, é uma resposta a eles, pois eles têm propagado, de certa forma, que o protestantismo é uma heresia. Então, até o Guilherme Freire falou, foi muito, em algum vídeo dele lá, foi muito, assim, assertivo, né? Ele falou com muita veemência que o protestantismo é heresia. Então, queria que ficasse claro aos queridos católicos, esse vídeo não é um ataque a vocês, não é um ataque a qualquer católico, é uma resposta apenas de que quando vem um filósofo, quando vem um historiador, quando vem um professor, que são católicos e chamam o protestantismo de heresia e apontam certas questões para fazer essa afirmação, isso requer uma resposta. E é essa resposta que eu vou dar aqui neste vídeo. Amém? Então, se algum irmão católico quiser fazer algum comentário a respeito desse vídeo, fique na liberdade, tá? Eu vou responder com todo carinho, tá certo? Com todo o amor do coração, porque, como eu disse, a intenção aqui desse vídeo não é ofender. A intenção do vídeo é esclarecer as pessoas que foram mal instruídas por essas pessoas que são doutores,
que, sendo doutores, usam às vezes argumentos que têm axiomas falsos, argumentos baseados em axiomas que faltam mesmo com a verdade. Então, ao ponto de chamar líderes da reforma, né, praticamente acusá-los de serem satanistas, né? Então, você tem ali o próprio Guilherme Freire, quando ele vira e fala que o protestantismo não foi uma reforma, como ele inventa ali que foi uma revolução, né? Então, chama os protestantes de hereges, né? Fala que o protestantismo é uma verdadeira heresia e que segue as doutrinas de Satanás. Então, quer dizer, as pessoas que ouvem uma pessoa dessa dizendo, falando essas coisas, né? E aí ainda fala assim, não, porque nós estamos aqui com uma base de 50 livros, não sei quantos livros de referência bibliográfica para provar isso, como se a multidão de referências bibliográficas pudesse desfazer um axioma errado que a pessoa pega lá no começo para poder desenvolver uma doutrina maligna, né? Então, olha, eu venho hoje aqui para poder falar justamente sobre essa questão. O protestantismo em si é chamado de heresia, ele é chamado porque justamente está no pecado. Pecado que é anunciado muitas vezes nas Escrituras. Então, quando alguém ouve a gente falar assim, logo lembra, né, do pecado da idolatria. E realmente a idolatria na Bíblia inteira é mostrada como pecado. Eu posso pegar aqui Isaías 44, que mostra inclusive a falha desses doutores. Então, esses doutores que chamam o protestantismo de heresia, eles que adoram imagens de escultura, eles que oram e se prostram diante de imagens de escultura, que carregam as imagens, mostrando aqui, olha, eu tenho uma imagem na minha mão, então eu vou para o céu. Esses daí que realmente estão no pecado, que estão cometendo uma grande heresia. Vamos ler aqui Isaías 44, versículo 9. Todos os que fazem imagem nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados no pavor e a vergonha. Então, esses que chamam ao protestantismo de heresia, a resposta que é dada para eles é que eles não sabem de nada. Esse mesmo texto de Isaías que fala a respeito, que dá razão ao iconoclasta, que dá razão à pessoa que olha com espanto alguém segurando uma imagem de gesso nos dias anteriores da sua morte, para dizer assim, olha, porque eu estou segurando essa imagem aqui, minha salvação está garantida. Então, essas pessoas não sabem nada, elas vão ser lançadas na vergonha, elas vão ser completamente lançadas no pavor. Então, a resposta que eu dou a essas pessoas que chamam o protestantismo de heresia, na verdade é que eles não sabem de nada. Na verdade, que eles não sabem o que eles estão falando, apesar de dizerem que a sua bibliografia é composta por mais de 50 livros, 100 livros. O que adianta ser o fundador de uma... que adianta ser o fundador de uma editora de tantos livros e ler tantos livros e pegar axiomas, pontos iniciais para desenvolver uma doutrina que são coisas falsas. Então, vamos dar continuidade aqui, eu vou fazer algumas leituras, como sempre faço, né? E vamos explicando. É verdade que a idolatria é um evidente desvio na adoração a Deus. No entanto, essa é apenas uma das perspectivas do real pecado católico. Então, para os que chamam o protestantismo de heresia, eu respondo que a verdadeira heresia é, na verdade, o pecado católico.
E a idolatria, que faz com que eles nada saibam, nada entendam, segundo o Isaías, né? É só um aspecto desse pecado. E qual seria esse pecado? Vamos falar hoje aqui. Se somarmos a esse texto os capítulos 2 de Isaías, 40, 41, 45, 46 de Isaías, né? Teríamos só no livro de Isaías a exposição escandalosa do pecado de idolatria cometido pelos católicos romanos. Mas esse é só um sintoma do grande pecado, que é rebaixar as Santas Escrituras a um papel secundário em relação às suas humanas e desviadas tradições adotadas, principalmente no período medieval. Então, qual é o grande pecado católico, o grande pecado romanista? É simplesmente colocar as Escrituras numa posição abaixo das tradições humanas. Aquelas que, contrariando as próprias tradições, fazem com que muitos outros pecados aconteçam. Então, se você for olhar só no livro de Isaías, a quantidade de textos que se refere à vaidade da idolatria ou pecado da idolatria, só no livro de Isaías, você ficaria assustado. Mas por que o católico ele olha para o livro de Isaías e ele vê tantas coisas lá condenando a idolatria e ele mesmo assim inventa desculpa assim, eu não tenho nem palavra para dizer, tão fraca que é a desculpa para dizer que ele não está adorando, que ele está só venerando. É a mesma coisa, não tem diferença de adorar e venerar. A pessoa pega lá, antes de morrer, um pouco antes de morrer, a pessoa tá lá com a enfermidade, no dia, está na fase terminal da vida dela, ela pega lá uma imagem dizendo assim, eu estou com a imagem aqui na minha mão, minha salvação está garantida. Pelo amor de Deus, que desvio é esse? Bastava uma mera leitura só de Isaías, não precisa ler a Bíblia toda não, só de Isaías, a pessoa já ia entender que aquilo ali não tem fundamento, pelo contrário é condenado. Mas da onde vem este pecado e tantos outros? De um grande pecado, é rebaixar as Escrituras a um nível inferior à da tradição. É nesse momento que nasce o grande pecado católico romano. As Escrituras sendo colocadas abaixo daquilo que Deus fala na palavra dele. Então o católico ele vai olhar, vai ler lá que Deus fala uma coisa que é proibido, que é errado. E ele simplesmente vai pegar a tradição dele e vai colocar aquilo sobre a palavra de Deus. Então ele rejeita a palavra de Deus. Então, assim, um bom católico não sabe a diferença entre sola escritura e solo escritura. Então, existem duas coisas aqui. Uma é sola escritura e outro é solo escritura. Amém? Um bom católico não sabe a diferença entre esses dois. E eu pretendo aqui explicar. E com enciumada paixões por más tradições, como por exemplo a da idolatria, o purgatório, indulgências como instrumento de barganha na salvação, adoração a relíquias sagradas, né, e etc., rejeitam a autoridade das Escrituras. Então, uma das coisas que esses grandes professores, filósofos, historiadores aí, e até pessoas que são leigas, que são famosas, né, aí na internet. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre o assunto, fui procurar o que se fala a respeito de certa coisa, e estava lá o católico, né, o título do canal dele é O Católico, e ele realmente ele falou, esse negócio de sola escritura é satanismo. Meu Deus do céu, ele realmente não sabe, quando ele falou isso, eu percebi, ele não sabe a diferença entre sola escritura e solo escritura. Então, vamos tentar aqui, dar continuidade, explicar aqui, para que seja dada essa resposta. Então, esses grandes aí, filósofos, professores, historiadores, eles não sabem a diferença entre esses dois. Eles não entendem apesar de falar lá, o Guilherme Freire falou lá que tem, no curso dele tem
mais de 50 livros de referência bibliográfica, ele não sabe a diferença de sola escritura e de solo escritura. Então, vamos lá. Não se nega aqui, então eu não estou vindo aqui para negar as boas tradições, tá? Que reconhecidamente existem, mas apenas aquelas que não se submetem ao filtro da escritura. Então vamos esclarecer o que é sola e o que é solo, e vamos aqui explicar também. Olha, eu não estou aqui para negar as boas tradições. Por exemplo, aqui, ó, minha leitura atual, aqui, ó, Eusébio de Cesareia, a história da Eclesiastes. Estou me deliciando aqui nessa leitura maravilhosa, tá? Eu não estou aqui para negar tradições. Estou aqui para dizer que há tradições que não passam no filtro das Escrituras. E as Escrituras, elas têm a preeminência, elas têm que ser colocadas num ponto mais elevado da adoração, porque elas são a palavra de Deus inspirada, elas não erram, amém? Agora, o ser humano que ministra, ele erra. O ser humano que tenta colocar Deus em uma caixinha, né, e dizer assim, fique aí, esse ser humano, ele erra, né? Porque um outro, além da idolatria, um outro pecado católico é querer pegar Deus e colocar dentro da caixinha deles. Não, Deus só pode estar na Santa Igreja Católica. Ora, sinceramente, eu não acho que Deus vai respeitar um negócio desse, não. Você tentar obrigar Deus a ficar dentro de uma caixinha chamada Igreja Católica não funciona, não dá certo. Ele é o Senhor, ele é o Senhor. Os católicos deviam dizer assim, Senhor, deixa eu ficar aonde o Senhor está, deixa eu ficar aonde o Senhor está. Mas em vez disso eles dizem assim, vocês protestantes são hereges porque vocês não estão aqui, porque Deus só pode estar aqui. Isso aí é um disparate, é uma loucura, um negócio desse, querer botar Deus dentro de uma caixinha e tratar a igreja como se fosse uma rameira, né? Que tem que obedecer a um chefe, dizendo que a igreja só é a igreja se for a igreja deles. Isso não existe. A igreja, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, e aonde ele estiver, ali também aonde o Senhor estiver, ali está a igreja, e aonde a igreja estiver, ali ele está, independente da placa ou da denominação, tá certo? Os católicos se ofendem muito com a multidão de placas, mas Jesus mesmo deu essa autorização. Ele disse assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É claro que muitas pessoas se reúnem não em nome de Jesus Cristo, mas em nome delas mesmas, aí Jesus não vai estar. Mas se elas realmente se reunirem em nome de Jesus, pode ser dentro da casa de uma pessoa, pode ser dentro de um lar. Jesus vai estar ali, ali é a igreja de Jesus, independente se tem a placa da igreja romana ou não, porque a igreja romana quer fazer monopólio à fé. A igreja romana quer fazer Deus o seu próprio monopólio. Isso não existe, isso é um absurdo, é um axioma falso, mentiroso, tá certo? Vamos voltar aqui. Então, o que o católico realmente não entende? Conceitualmente, o sola escritura rejeita completamente a tradição. Então, quando estava olhando lá o vídeo, né, o católico, lá, o título lá do canal dele é O Católico. Aí ele falou assim, esse negócio de sola escritura, eu já li toda a patrística e agora eu já cheguei à conclusão, o satanismo. Então, o que ele não entende? Qual é o conceitualmente? O sola escritura rejeita a tradição? Não. Resposta curta e objetiva, não. O sola escritura não rejeita toda a tradição, mas nega que qualquer tradição possua autoridade infalível ou normativa acima ou ao lado da escritura. Então, quando você falar de sola escritura, você não está falando de satanismo. Você não está falando de uma coisa que rejeita completamente a tradição dos pais da igreja. Como eu disse, estou lendo aqui Eusébio de Cesareia. Tem ali uma lista ali de pais da igreja que eu estou estudando esses dias.
Outro que eu falei agora recentemente em algum vídeo passado, de Justino Marte. Então, eu não estou aqui dizendo assim, eu vou negar as tradições. Pelo contrário, as boas tradições enriquecem a minha fé e me abençoam. As boas tradições avivam a minha fé, né? Agora, o que o Sola Escritura ele faz? Ele nega que a tradição em si, as práticas humanas, elas tenham igual autoridade ou superior às Escrituras. Então, o que o Sola... Vamos aos conceitos, então. O que o Sola Escritura afirma positivamente? Que somente as Escrituras Sagradas são a autoridade final e infalível em matéria de fé e prática. Então, a autoridade final. Por exemplo, temos aqui a nossa tradição. O que nós sabemos a respeito dessa tradição? É boa? É ruim? Não, precisamos ir até a autoridade final. Qual é a autoridade final? O Papa? Não. As Escrituras. Porque houve inúmeros papas que caíram em pecado gravíssimo. Os próprios doutores, outro dia eu fiquei horrorizado ver um padre defendendo ali o ministério de papas que foram completamente pecadores. Já lá antes da reforma, Dante de Alighieri já tinha lá o comentário que ele fazia a respeito dos papas, que encontrou muitos deles no inferno. Então, o homem em si, ele é falho. O ser humano pode estar na posição que for, pode ter o título que for, ele falha, ele erra. Então, o homem, sendo falho, ele não pode ser autoridade final em suas tradições para as coisas a respeito da fé e da prática da fé. O que são? As Escrituras Sagradas. O que são as Escrituras Sagradas? Aquilo que nos mostra a cruz de Cristo, a salvação que é na cruz de Cristo. Amém? A doutrina, toda a doutrina que se refere à restauração do homem para Deus, passando pela cruz, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? A doutrina dos profetas e a doutrina dos apóstolos. Então, quando você tem ali essas escrituras mostrando essas coisas, então você tem o guia da fé. Agora, fora da doutrina dos profetas e dos apóstolos, todo o resto da tradição não pode se comparar à autoridade dessas escrituras, que foram inspiradas por Deus. Então, quando você pega lá o cano do Velho Testamento, cano do Velho Testamento é Esdras e Neemias. O cano estabelecido lá na época de Esdras e Neemias, o cano registrado na Septuaginta, esse é o cano bíblico. Então, para você para você ter ali a inspiração, para você receber a obra da inspiração de Deus, você deve seguir o cano bíblico. Então, Esdras, Neemias, ponto, acabou, é isso aí. Então, o que mais o Sola Escritura afirma? Então, o primeiro ponto que o Sola Escritura afirma, que somente as Escrituras Sagradas são autoridade final e inefável em matéria de fé e prática. Segundo, que tudo o que é necessário para a salvação, doutrina e vida cristã está suficientemente contido nas Escrituras, o que as fazem completa em seu cano, reconhecidamente inspirado por Deus. Né? Então, tudo que diz respeito à salvação está contido nas Escrituras. E para reconhecer as Escrituras, você só precisa saber a respeito dessas coisas. E o que fazem delas completas. Então, eu ouvi falar, tem padre aí que fala assim, porque a Bíblia dos crentes é incompleta. Não é incompleta, sabe por quê? Porque um crente com a Bíblia na mão, ele tem acesso à salvação. Praticando e vivendo aquilo que a palavra inspirada diz. Então, como eu disse, o cânon de Esdras e Neemias para o Velho Testamento é suficiente para você ter as profecias a respeito de Cristo. E na doutrina dos apóstolos, você tem o cumprimento desse Velho Testamento. Uma das acusações também que os católicos fazem contra os protestantes é que eles vivem muito no Velho Testamento. Ora, o Velho Testamento é o anúncio do Novo. Então, quando você vê a criação do Novo Testamento,
Você não tem um Novo Testamento que anulou o Velho. Pelo contrário, você tem um Novo Testamento que cumpriu o Velho Testamento. As leis e ordenanças foram uma instituição de Deus para o povo judeu, para a preparação da vinda do Cristo, do ungido. Então você tem ali todo o Velho Testamento anunciando. Então nós não precisamos viver na lei porque nós estamos na graça, é verdade. Mas eu não posso pegar o Velho Testamento e jogar ele fora, porque dizer assim, eu estou no Novo. Não, porque o Velho Testamento ele fala do Cristo, do ungido. Então eu pegando o Velho Testamento, eu posso falar de Jesus. Então, o que mais o Sola Escritura ele diz? Que qualquer tradição, ensino, revelação deve ser julgado pela Escritura. Isso aqui é um ponto fundamental. E não o contrário. Não é a tradição que julga a Escritura, é a Escritura que julga a tradição. Então, eu vou trazer mais um texto de Isaías aqui. Preste atenção. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não verão a alva. A alva é Jesus Cristo. É a salvação em Cristo Jesus. Então, se não falar segundo a lei e o testemunho dos profetas, eles não verão a alva. E por quê? Porque a lei e os testemunhos dos profetas anunciam a Cristo. Agora, eu pego uma tradição que contraria a lei e o testemunho dos profetas. O que eu faço? Eu pego Isaías e jogo ele praticamente todo na lata do lixo. O que eu estou fazendo? Eu não vou ver a alva, segundo Isaías, capítulo 8, versículo 20. Amém? Agora, vamos aqui desenvolver um pouco mais. A tradição, ela tem valor? É o que às vezes as pessoas, eles chamam o protestantismo de heresia, eles acham que a gente não dá valor à tradição. Claro que nós damos valor à tradição. A tradição é importante. Então, a tradição, ela tem valor para o protestante? Sim, mas com limitações. Qual é a limitação? A tradição, especialmente aquela que interpreta corretamente as Escrituras, transmite confissões de fé apostólica. Então, nós pronunciamos o credo, amém? Então, o credo niceno, do concílio de Nicéia, né? Então, nós professamos a fé na Trindade, temos muita gratidão ali pelo doutor das Escrituras, que é Agostinho de Hipona. Nós damos muito valor às tradições, mas aquelas que passam pelo filtro das Escrituras. Então, que não desprezam os profetas do Antigo Testamento. Então, nós damos valor a essas tradições, que preserva práticas sadias da igreja histórica. Então, estudar as práticas sadias da igreja histórica enriquece a nossa fé, é uma bênção. Amém? Pode ser respeitada, a tradição pode ser respeitada, utilizada e apreciada como testemunho subordinada às Escrituras, mas nunca como norma de fé por si só. Então, nós temos um teólogo de grande peso, né, chama Norman Geisler, por exemplo, ele ensina: a tradição é útil como testemunho auxiliar da verdade bíblica, mas a Bíblia é o teste final da verdade. Então está lá na sua Teologia Sistemática, no volume 1. Né? Então, a tradição ela é auxiliar para você encontrar a verdade, mas ela não é o teste final. Você, através da tradição, você encontra pistas da verdade. Mas aonde que você vai encontrar a verdade? A única verdade é a palavra de Deus, as Escrituras. Tá certo? Então, o que o Sola Escritura realmente rejeita tradições que contradizem as Escrituras, como indulgência, purgatório, infabilidade papal, mariologia excessiva, né? Então, inclusive, uma acusação muito falsa que se faz contra os protestantes é que os protestantes falam mal de Maria. Pelo amor de Deus, que mentira! Existem lindas mensagens de protestantes da Igreja Católica,
muitas mensagens de evangélicos que falam maravilhosamente de Maria. Então, tentar jogar essa pecha de maledicentes contra a mãe do Senhor, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O católico levantar para falar isso é uma vergonha, porque os crentes, os protestantes, falam bem de Maria e tem nela uma grande mulher de fé, uma grande mulher de fé. Agora, jamais você vai ver um evangélico, um crente, fazendo uma imagem. Então, isso aí já é um passo além, tá certo? Então, não se fala mal de Maria, fala-se mal da idolatria, tá certo? E de dar a ela um ministério que ela não tem. Então, você tem o ministério da intercessão, por exemplo. Há um único intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Foi quem sofreu. Não há um outro intercessor, né? Então, aquelas coisas assim de falar assim, pede a mãe, que a mãe pede para o filho. Isso aí é fruto da tradição e nega as escrituras. Porque você está estabelecendo um outro, por mais abençoado que ela seja, por mais bem-aventurado que ela seja, você está dando um ministério para ela que não é o ministério dela. O ministério dela foi gerar o Salvador por obra do Espírito Santo. Parou aí, acabou. Agora, você dá outros ministérios, tomando o ministério de Cristo e dando para ela, isso aí não faz sentido, tá certo? É contrário às Escrituras e é também um aspecto um pecado que é um aspecto do grande pecado, que é rejeitar as Escrituras como autoridade final. Então, ponto 2, a ideia, o que ainda o Sola Escritura rejeita, né? A ideia de que a tradição e o magistério têm igual autoridade das Escrituras. Isso aqui eu já falei, né? Então, o magistério, o colégio dos bispos, o Papa em si, ele não tem a mesma autoridade que as Escrituras. Pelo contrário, ele devia se ajoelhar diante das Escrituras e perguntar para as Escrituras se a igreja está tomando um rumo certo para a salvação ou para a perdição eterna. Qualquer mediação é necessária à interpretação da Bíblia que substitua o crente iluminado pelo Espírito Santo e que não nega a boa hermenêutica bíblica, a qual conduz ao sentido pretendido pelo autor. Então, o que o Sola Escritura ele rejeita? Essa coisa de que tem que ter uma autoridade para dizer o que a Bíblia diz. Então, o Sola Escritura rejeita isso. Por quê? Porque o crente, com a Bíblia na mão, que está lendo lá Isaías, ele não precisa de uma autoridade para poder saber que os que fazem imagem nada sabem. Porque está escrito ali. Ele não precisa de alguém para dizer para ele o que a Escritura diz, porque está escrito na língua dele ali, a Escritura está ali. Ele está lendo. Só o que ele precisa é praticar uma boa hermenêutica, né? Procurar o sentido que o autor quis dizer. Aí se estabelece quem? Doutores na igreja, pessoas que podem explicar, mas que não vão obrigar ele a acreditar em alguma coisa, mas que vão levar o crente a entender o que realmente está escrito ali, para que ele não caia em desvios, né? Então, praticando uma boa hermenêutica, né? Então, tem até uma dos ensinamentos na teologia chama hermenêutica, né? Uma das matérias, né? E na hermenêutica bíblica você aprende a buscar o que o autor realmente quis dizer, qual era o sentido que o autor deu quando ele afirmou, quando ele falou, quando ele escreveu aquelas coisas, né? Então, a pessoa sincera, é claro que entre as pessoas que não são sinceras nunca vão chegar a esse entendimento, mas vão estar buscando suas próprias vontades, né? Então, exemplo na prática, Calvino, por exemplo, respeitava profundamente os pais da igreja, como eu respeito também, e até citava Agostinho centenas de vezes em suas institutas, né? Eu também fui muito abençoado com Agostinho, né? Na doutrina da Trindade, nas confissões, né? E muitas outras coisas. Foi uma bênção muito grande para mim. Mas o Calvino também dizia, não temos outra regra para examinar doutrinas senão a palavra de Deus. Se os pais dizem algo que não se conforma a ela, devemos rejeitá-los. Está lá nas Institutas, né? No livro 4, capítulo 9, versículo 9. Então, a conclusão aqui que nós chegamos. O Sola Escritura
não é solo isolamento da Escritura sem contexto histórico ou comunitário, mas sola a Escritura sozinha como autoridade infalível, não a única fonte de sabedoria. Assim, a tradição pode ser honrada quando subordinada às Escrituras, corrigida quando contrária às Escrituras, rejeitada quando pretende ser igual ou superior às Escrituras. Então, o verdadeiro teólogo é aquele que entende a Deus a partir da cruz, não a partir da razão, da natureza ou das glórias dos homens. Então, quando você olha para a Escritura e enxerga ali, você vê a cruz de Cristo ali, então esse é o verdadeiro teólogo. Esse é o verdadeiro que entende ali o sacrifício, a restauração a Deus, é o caminho para a salvação. Não é aquele que se gloria no homem, que diz assim que um homem vai dizer para ele o que é certo, o que é errado, porque o homem é aquele que retém nele a vontade de Deus. Isso aí, esse ramo, esse desvio da tradição né, na verdade, rejeitado pelas Escrituras, tá certo? Então, a tradição é útil quando ela serve, mas ela é perigosa quando ela quer ser a doutrina principal. Concluindo, negar as Santas Escrituras em favor de tradições que são preceitos humanos e até mesmo de sistemas racionais adotados na escolástica é o verdadeiro pecado católico, o qual abre a porta para os demais, inclusive idolatria, né? Resta a reprovação em Marcos capítulo 7. Então, rejeitar, qual é o grande pecado católico? É a idolatria? Não, a idolatria é só um aspecto do pecado. O pecado mesmo é rejeitar as escrituras sagradas, né? E aí os doutores vão dizer assim, mas vocês estão idolatrando a Bíblia. Olha, vou falar uma coisa para você. Jesus Cristo é o verbo, é a palavra de Deus encarnada. Se há algo para se adorar, é a palavra de Deus, porque ela é que mostra o caminho da salvação. Então vamos aqui a reprovação aqui de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 6, em que Jesus ele reprova as tradições humanas. E versículo 6, Marcos 7, versículo 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ou seja, um homem, um papa, alguém no nível superior vai dizer para os outros o que é para fazer, o que não é, o que é pecado, o que não é, o que é doutrina da igreja, o que não é. Jesus já estava falando aqui sobre isso. Porque deixando o mandamento de Deus, ou seja, as escrituras, a palavra de Deus, retendes a tradição dos homens. Gente, tem como ser mais claro do que isso? Que a tradição ela não pode ser sobre a palavra de Deus? Versículo 9. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O próprio Cristo está falando, o próprio Jesus está falando, que essas pessoas invalidam a palavra de Deus por causa das suas próprias tradições. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou sua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que me poderias aproveitar de mim é corbão, oferta, ou isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixar fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Então, o próprio Senhor Jesus já tinha alertado. A tradição, ela não pode ser autoridade acima das Escrituras. A palavra de Deus é a autoridade final a respeito da fé e da prática. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus ela possa assumir o lugar mais alto e que você possa acolher boas tradições e rejeitar as falsas tradições, as tradições humanas e mentirosas, tá certo? Por favor, aos queridos católicos, não se ofendam com as palavras que foram ditas aqui, elas são só uma resposta aos doutores que chamam de heresia o protestantismo.
Eles são só uma resposta aos doutores que, se dizendo muito sábios, enganam a si mesmo e a outros. São falsos mestres, né? São a esses falsos mestres essa resposta. Mas aos queridos irmãos católicos que veio em Cristo e nas Escrituras o caminho para a salvação, que vocês não se ofendam nem se entristeçam comigo, porque não era minha intenção, não é intenção usar esse vídeo para ofender, como o católico lá que chamou sola escritura de satanismo. Não é minha intenção ofender ninguém. Então eu peço a você que ore comigo neste momento, para que Deus nos esclareça, Deus nos dê o caminho da verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, ao final aqui desse estudo, nós pedimos ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que não haja ofensa no coração de ninguém, mas que, meu Deus, o Senhor possa trazer esclarecimento para este homem, para essa mulher, para, meu Deus, esta vida que deseja servir e adorar ao Senhor e que por tantas vezes dependeu de pessoas que ensinaram a ela de maneira errada, mas que agora, meu Deus, ela está confiando nas santas Escrituras para receber a salvação. Senhor, que aquelas pessoas que estavam no engano, no erro, vivendo, meu Deus, num caminho errado, meu Deus, no caminho da idolatria, colocando, meu Deus, coisas humanas acima do Senhor, acima das Escrituras, que haja arrependimento no coração delas. Que as pessoas que estavam no real pecado, que é rejeitar as Escrituras, elas possam agora, meu Deus, colocar as Escrituras no lugar mais alto no coração delas, porque a palavra de Deus é o verbo vivo encarnado que está ao nosso dispor, diante do nosso acesso, Senhor, para que nós possamos alcançá-lo. É a salvação entregue aos homens pelo próprio Deus, pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que estivesse oprimindo a vida dessa pessoa, toda enfermidade, todo o mal, saiam e vão embora. E que essa pessoa fique livre. E, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus possa purificar a mente e o coração dessa pessoa que esteve no erro, para que ela possa obedecer a palavra de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, fique em paz e que Deus te abençoe.